da Web Rádio Meimei. Estamos iniciando mais uma edição de Momento Espírita, 51 anos difundindo o Espiritismo pelo rádio. Hoje é 26 de maio de 2024. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem, desejando-lhes saúde e paz. Temas que vamos abordar nesta edição. Você acredita em Deus? Em que Deus você acredita? O Espiritismo e a evolução moral da humanidade. Por que podemos escolher uma encarnação difícil? Como encarar a depressão do ponto de vista espírita? O mais rico é aquele que possui menos necessidades. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para 14 981 05 15 35. Repetimos, 14 981 05 15 35. Mande sua mensagem agora. E atenção para o livro que vamos sortear ao final dessa edição entre os ouvintes que disserem estar acompanhando este programa. O livro é Amargo Regresso, autoria do espírito Alceu de Souza Novaes, pelo médium Mário Suriani, publicado pela editora M. Ligue 14 981 05 15 35. Equipe que está atuando nesta edição: controle técnico e sonoplastia Rubens Botino, apresentação de Sônia e Marco Antônio. Momento Espírita, um tempo de paz. Prezados ouvintes, se você fizer uma enquete sobre a crença em Deus, vai perceber que a maioria das pessoas se diz crente. Mas, se você lhes perguntar como é esse Deus em que elas acreditam, com certeza não vai obter respostas convincentes. Geralmente, as pessoas costumam cultivar uma crença sem refletir sobre aquilo que acreditam. Nunca se questionam em que Deus de fato elas creem. No geral, e talvez por causa da cultura milenar em que fomos criados, aceitamos os dogmas religiosos sem pensar no que realmente significam. Acreditamos que o papel da religião é simplesmente ditar a verdade e o nosso de aceitá-la sem fazer perguntas. Por outro lado, se você perguntar a essas mesmas pessoas o que elas realmente valorizam na vida, aí sim, você vai entender o que significa Deus para elas. Você vai entender que então, que Deus verdadeiramente cada uma delas cultua. O filósofo Bertrand Russell, considerado ateu e inveterado, disse certa vez esta frase: homens cruéis acreditam em Deus cruel e usam sua crença para desculpar ou justificar a crueldade. Somente homens bondosos acreditam num Deus bondoso e eles serão bondosos de qualquer jeito. Se você conhece a história bíblica, poderá responder com facilidade: por que o Deus de Jesus era diferente do Deus de Moisés? Porque Moisés apresentou ao seu povo um Deus vaidoso, intolerante e violento, ao passo que para Jesus, Deus é sinônimo de amor e compreensão. Porque Moisés mostrou Deus como um rei ou soberano, pronto a demonstrar seu poder e a esmagar o primeiro que o desobedecesse, enquanto Jesus apresentou um pai capaz de compreender e perdoar as fraquezas dos filhos? Esses dois personagens, Moisés e Jesus, embora pertencentes a um mesmo povo, viveram em épocas diferentes, separadas por muitos séculos. Suas necessidades e seus ideais eram diferentes, porque viveram em momentos diferentes. Diziam os antigos:
Costumava afirmar Jesus em relação aos mandamentos e concluía em seguida: eu, porém, vos digo. E desse modo, costumava apresentar as suas novas propostas, as suas novas versões de vida, em substituição às primeiras. Logo, não é difícil concluir que a crença em Deus está diretamente relacionada aos valores espirituais que cultivamos, como afirma Bertrand Russell, de modo que podemos dizer que cada pessoa cria seu próprio Deus interior, ou se quiserem, cada um tem a sua própria concepção de Deus. Certa vez, a mãe de um aluno perguntou a um conhecido educador inglês, considerado ateu, por que ele não ensinava Deus na escola. Ele respondeu: a que Deus se refere, minha senhora? Ao Deus que é capaz de condenar um filho ao sofrimento eterno, ou ao Deus que nos compreende as fraquezas e limitações? Se é a este último, com certeza nós o ensinamos, porque nesta escola procuramos ensinar respeito e amor. Allan Kardec afirma que o caráter de uma religião depende da concepção que ela tem de Deus. E é verdade. Religiões que proclamam um Deus de amor tendem a ser tolerantes e fraternas, ao passo que aquelas que pregam um Deus intransigente costumam agir com a mesma intransigência, ensinando intransigência aos seus adeptos. E em que Deus você crê, caro ouvinte? Se para você o que vale na vida são o amor, o bem, a verdade e a justiça, Deus é toda a grandeza desse seu imenso ideal. Mas, se você costuma cultivar valores que revivem o materialismo e o poder da força, o preconceito e a opressão, com certeza o Deus que você cultiva não passa de um Deus mesquinho. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Esta primeira questão fomos buscar nos arquivos de Momento Espírita e diz o seguinte: como o Espiritismo vê a questão do afrouxamento moral que veio ocorrendo através da história e se intensificou a partir do século passado, dando maior liberdade sexual às pessoas? O Espiritismo nos convida a refletir sobre isso, mas não temos dúvida alguma que em matéria de transformação moral, se queremos melhorar o mundo, precisamos começar por melhorar a nós mesmos. Para quem não acredita na imortalidade da alma e na reencarnação, sobretudo, fica praticamente impossível compreender como se dá o processo de evolução moral e intelectual da humanidade. De acordo com o senso comum, o mundo estaria regredindo e não progredindo. O que caracteriza a evolução é a transformação. Podemos dizer, sem medo de errar, que evoluir é transformar para melhor. Isto tanto no aspecto individual quanto na coletividade como um todo. Olhando para o passado da humanidade, vamos verificar que sempre houve mudança e que no processo geral, as mudanças vieram se intensificando com o tempo. No início, muito tímidas, mas com o progresso da inteligência, as mudanças vieram se acelerando. A evolução da inteligência está sempre à frente da evolução moral. Isso quer dizer que, moralmente, não acompanhamos de perto a nossa evolução intelectual. Enquanto estivermos neste patamar, ou seja, nessa fase evolutiva, a moral estará atrás da inteligência. É por isso que, de um lado, vemos o grande surto de progresso material, porque passa a Terra, incrivelmente grande nas últimas décadas, e de outro, a evolução acanhada da moral, que muitas vezes nos assusta, porque os valores estão mudando. O homem ainda não aprendeu a dar um sentido espiritual às suas realizações, pelo contrário.
A dinamite, por exemplo, não foi feita para matar pessoas, nem tampouco o avião, que infelizmente tem servido a pretensões políticas, como na guerra ou no terrorismo, destruindo patrimônios e fazendo vítimas. Teria sido criado para matar ou destruir. No entanto, mesmo assim, há uma diferença significativa entre a moral deste século XXI com a moral dos séculos passados. Mas essa diferença só vamos notar com o tempo, vendo o conjunto das transformações. Um exemplo disso é o significado que se dá ao sexo. O sexo sempre foi visto como algo pecaminoso, visto com malícias e preconceitos, provocando tragédias. O sexo sempre foi tratado como uma coisa abominável e imunda. Basta ler o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e vamos perceber que o sexo era sinônimo de pecado para aquele povo. A concepção do pecado original, ou de que nascemos marcados pelo pecado, vem dessa crença. Neste último século, porém, as concepções sobre sexo começaram a mudar e mudaram rapidamente. Para melhor ou para pior? Você vai perguntar. Depende do ponto de vista em que você se coloca. Como estamos em plena fase de transformação, onde as crises acontecem, muitas vezes é difícil ver algo positivo na revolução de conceitos que estamos vivendo, por conta do transtorno que essa revolução nos causa. Por causa dessa falsa noção de sexo, a mulher considerada sexo frágil por conta das ideias religiosas sempre foi subestimada, dominada e explorada. Quando ela busca seus verdadeiros direitos, é natural que haja uma implosão de conflitos naquilo que ficou reprimido durante tanto tempo. Portanto, mesmo em se tratando da revolução sexual, não podemos perceber para onde essa transformação nos leva. Por isso, buscamos Jesus, apontando para o amai-vos uns aos outros, e poderemos compreender que tudo caminha em direção dos desígnios de Deus. Nós acreditamos que, em meio a tantas mudanças, com o tempo estaremos aprendendo o que é melhor. No entanto, uma coisa é certa: não há mudança sem crise, não há transformação sem sofrimento. Se olharmos a evolução das leis humanas em todos os países, porém, vamos perceber que caminhamos para uma abertura cada vez maior no sentido de combater os preconceitos. Se não nos detivermos nessa visão dinâmica da sociedade, tudo parecerá ruim. Mas, se analisar a progressão das ideias, das leis e dos costumes, vamos perceber que estamos melhorando. Agora vamos para a segunda pergunta. Fico pensando comigo mesmo se não é absurdo que antes de reencarnar a gente peça mais sofrimento a Deus. Quem estaria preparado para sofrer sem reclamar? Acho que eu pediria uma vida mais fácil para poder dar conta dela. Na condição de encarnados, temos dificuldade de perceber que rumo vamos tomar depois desta vida. É natural, portanto, que desejemos uma vida mais fácil do que esta que estamos levando aqui. Mas essa condição de querer o mais fácil é a mesma da criança, que pede facilidade aos pais, mas não tem consciência do mal que estaria causando a si mesma se tudo caísse de mão beijada em suas mãos. Os pais sabem da necessidade dos filhos pequenos, antes mesmo que estes possam ter consciência do que é a vida. Por isso, embora não queiram, às vezes precisam impor um pouco de sacrifício a eles, porque querem vê-los pessoas capazes e felizes. É o mesmo que acontece conosco enquanto estamos aqui na Terra, passando por dificuldades e aspirando a uma condição de uma vida boa. Gostaríamos de não estar enfrentando os problemas que hoje nos atormentam. Gostaríamos de contar com mais condições e recursos que pudessem nos dar o melhor para uma vida de mais facilidade. No entanto, a percepção que temos desta vida é muito acanhada. A vida material nos dificulta o entendimento mais profundo de nossas reais necessidades. Por isso,
Quando passamos para o mundo espiritual, aos poucos, vamos ampliando essa visão e percebendo que muita coisa que parecia bom no passado, na verdade, só trouxe dificuldades. No plano espiritual, livre das injunções e necessidades do corpo físico, começamos a refletir melhor sobre o futuro e até criticar atitudes e decisões que tomamos e que nos prejudicaram. Daí porque o espírito não quer tanta facilidade, embora essa nova visão e essa escolha dependam do nível evolutivo de cada um. Alguns pedirão dificuldades, outros sacrifícios. A educação espiritual é como um tratamento de uma doença insidiosa que nos acomete. Quanto mais grave a doença, mais difícil e sofrido o tratamento. Muitas vezes precisamos de um regime mais rígido e de condições que nos impeçam de continuar errando. Por isso, somos levados a escolher menos facilidade. No livro Nosso Lar encontramos a figura de Ricardo, pai do enfermeiro Lísias, que precisava reencarnar para superar um problema íntimo que o atormentava. Sua maior preocupação era não recair no mesmo erro que cometeu na vida anterior. Mas para isso, ele pediu uma certa limitação física, uma enfermidade, que impedisse de recair no mesmo problema. A esse tipo de jornada em que o espírito, ainda inseguro, pede um obstáculo para não voltar a errar, André Luiz dá o nome de dor auxílio. E atenção para o romance que vamos sortear ao final dessa edição entre os ouvintes que disserem estar acompanhando este programa. O livro é O Amargo Regresso, autoria do espírito Alceu de Souza Novaes, pelo médium Mário Suriani, publicado pela editora M. Ligue agora para a gente, 14 981 05 15 35. Por e-mail, escreveu o ouvinte Joaquim Soares. Gostaria de solicitar a possibilidade de colocar suas observações a respeito da depressão. Tenho uma pessoa amiga que está passando por um processo depressivo. Pelo que sei, não tem problemas maiores com sua família. Ama e é amada, trabalha naquilo que gosta, portanto me parece à distância um problema espiritual. Não é um tema simples. Na verdade, é muito complexo, embora não se trate de um problema que não possa ser revertido. Às vezes, pode com certa facilidade, mas isso depende, vamos dizer assim, muito mais do paciente do que o seu empenho e da sua vontade, do que de quem se propõe a ajudá-lo. Seja um profissional médico ou psicoterapeuta, seja um grupo religioso a quem o paciente possa recorrer. A depressão emocional não é um simples episódio de tristeza ou uma reação de melancolia que se segue a uma perda ou a uma grande frustração que a pessoa sofreu. Muitos confundem depressão com tristeza. Não somos máquinas, somos seres emocionais e, portanto, sujeitos a variações de humor. Diariamente, estamos sujeitos a altos e baixos em matéria de emoção, devido à vida atribulada que levamos. Mas o normal, vamos dizer assim, é que tenhamos momentos de alegria e de tristeza na vida, momentos que vêm e que passam, até porque diariamente reagimos a situações agradáveis ou desagradáveis que nos acontecem. No entanto, há pessoas que, em certas circunstâncias, se afundam tanto num estado negativo da alma, cultivam tanto o pessimismo, que passam a ter dificuldade de sair do emaranhado de pensamentos destrutivos. E esse quadro acaba se transformando no que chamamos de depressão. A depressão não surge de um momento para outro. Ela vai se instalando aos poucos, sem que percebamos. Ela tem uma série de características que podem variar de uma pessoa para outra, como o aumento da irritabilidade, a falta de apetite, insônia, desânimo, descrença, entrega total, falta de interesse pela vida,
desistência de tudo e de si mesmo. Quando o transtorno se delineia como depressão, já não existe apenas uma simples reação emocional. Esse estado de alma já comprometeu certas funções neurológicas, ou seja, o cérebro já não está no seu equilíbrio. É quando o médico, percebendo o problema, prescreve o uso controlado de drogas químicas que estimulem a fabricação dos chamados neurotransmissores, substâncias que vão ajudar o paciente a manter esse equilíbrio para iniciar uma reação da alma e para estimular o cérebro a percorrer o caminho de volta e retomar a normalidade. Fazendo uma comparação grosseira, podemos dizer que o cérebro é como uma máquina. Quando utilizamos mal uma máquina, forçando alguma peça, com o tempo, ela acaba apresentando defeito. Se levamos a máquina ao mecânico, ele a conserta, repõe a peça e nos entrega a máquina em condições de uso. Mas, se voltarmos a usar a máquina indevidamente, se não mudarmos a forma de manejá-la, o problema acaba voltando. E quando volta, está mais complicado ainda, pois, a esta altura, já comprometeu outras peças. Logo, é de se concluir que a maior prevenção contra a depressão é o nosso estado de espírito em relação à vida, é o cultivo de boas relações com os mais próximos, é a educação da alma para combater o orgulho e o egoísmo que ainda existem muito em nós. É a prática do bem e o exercício regular do perdão. Para isso, precisamos nos conhecer melhor. Mas um outro fator que pode complicar mais ainda a depressão é a presença de espíritos doentes que são atraídos pela nossa descontrolada conduta mental, oferecendo brecha à sua intervenção. Desse modo, a depressão tem pelo menos 3 componentes básicos: o emocional, o físico e o espiritual. Pessoas que chegam ao centro com problemas dessa natureza quase sempre já vêm com diagnóstico médico ou psicológico e está sob tratamento. Sugerimos que, além da terapia médico-psicológica, tomem passes e água fluídica, ouçam e reflitam sobre palestras do Evangelho, comecem a ler obras espíritas de orientação ou se esclarecer sobre providências imediatas que possam adotar em suas vidas, que aprendam a conviver com as pessoas e a enfrentar com mais segurança e serenidade seus problemas a partir dos ensinamentos espíritas e de uma concepção de Deus, da vida e de si mesmos. E atenção para estes avisos: está no ar às 24 horas do dia a Web Rádio Meimei de Garça, levando aos ouvintes uma programação espírita. Baixe o aplicativo da Rádio Meimei em seu celular. Ouça a programação da manhã de domingo da Web Rádio Meimei. Logo de início, temos os programas Conexão às 7h30, Sementinhas do Amanhã, programa da evangelização infanto-juvenil às 9 horas, Saúde, Espiritualidade e Você às 11 horas. Ouça e participe diariamente do programa Quem Pergunta Quer Saber, às 6h30, 9h30 e 15h30. E ouça, pense nisso, crônica apresentada durante a programação do dia. A Rádio Meimei transmite e reproduz as palestras realizadas no âmbito da USE Intermunicipal de Garça. Todos os dias, a partir das 14 horas, a emissora reproduz edições anteriores de Momento Espírita e a partir das 11h30 da manhã, ouça o programa Almoçando com Música. Às 6 da tarde, transmite palestras curtas realizadas durante a realização dos passes nos centros espíritas da cidade. Para sintonizar a Web Rádio Meimei, que também transmite Momento Espírita neste mesmo horário, utilize o link www.radiomeimei.com.br. O Centro Espírita Caminho de Damasco continua com suas atividades habituais para atender o público, principalmente as reuniões de passe todos os dias às 18 horas, de domingo a domingo, menos na quinta-feira. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis receberão passe
a partir das 17h30. As reuniões de estudo abertas ao público acontecem às segundas, quintas e sextas-feiras, às 20 horas. Na segunda, temos o estudo do Livro dos Espíritos. Na quinta, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, o estudo das obras de André Luiz. Todas as reuniões têm início às 20 horas. E atenção, nos encontros de sexta-feira, estamos lendo e trocando ideias sobre o livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Ainda estamos nos primeiros capítulos dessa obra. Trata-se de mais uma obra em que André Luiz e sua equipe descortinam para o leitor as atividades do plano espiritual e suas relações com o plano terreno. É uma ótima oportunidade para você participar. A Biblioteca Batuíra atende o público no seu horário habitual, acompanhando as reuniões de passe que acontecem diariamente no Caminho de Damasco. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que disserem que estão acompanhando o programa. O livro é Amargo Regresso, autoria do espírito Alceu de Souza Novaes, pelo médium Mário Suriani, publicado pela editora M. Ligue 14 981 05 15 35. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ 25. E atenção, neste mês de maio, o Clube do Livro está entregando aos seus associados a obra 7 Histórias de Pecados, volume 2, recebido pela médium Mônica Aguieiras Cortá, ditado por espíritos diversos, editado pela editora M. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando para a Luciane no celular 14 988 13 0905 ou enviando e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. E o Clube do Livro informa que só faz entregas na cidade de Garça. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem todo domingo, às 10 horas, no Lar Meimei. Os pais que levam os filhos podem participar de um grupo de discussão sobre o Espiritismo. O brechó do Lar Meimei, que funciona junto ao Lar Meimei, entrada pela rua 7 de setembro, abre ao público toda sexta-feira a partir das 13 horas. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita. Posse e felicidade. É comum se ouvir pessoas se referirem à felicidade como uma consequência direta da posse de bens materiais. A sociedade, embora pareça exaltar os valores morais, como a honestidade e a solidariedade, por exemplo, ainda assim, o que vemos pela mídia, principalmente pela televisão, é a exaltação da posse e do poder. Posse e poder, unidos, são um convite ao individualismo e ao orgulho. Os modelos de pessoas que se deram bem na vida e, sobretudo, as que conquistaram riqueza e fama, ainda é o que mais chama a atenção dos telespectadores, principalmente crianças e adolescentes. Há, portanto, para todos verem, um conflito entre cultivar os bons sentimentos e conseguir na vida tudo o que se quer. Vence na vida quem tem e quem pode mais. Nas novelas de TV, por exemplo, o pobre que passou todo o tempo explorado, ao final ele também se tornará vitorioso, mas agora com a posse da riqueza, como nas histórias da gata borralheira. No Livro dos Espíritos, questão 926, que aborda a questão da felicidade, destacamos a seguinte afirmação dos Espíritos: o mais rico é aquele que tem menos necessidades. Muitos podem questionar, mas como assim? Quanto mais bens materiais acumulamos, mais necessidade temos de aumentar nossa riqueza. Nela colocamos a nossa principal meta e vamos sofrer angustiados até consegui-la. Isso nos leva a concluir que se o nosso foco estiver apenas nos valores materiais, esqueceremos os valores espirituais, passando a sofrer muito toda vez que tivermos uma perda. Os valores espirituais são os que buscamos dentro de nós, como nossos sentimentos, nossas afeições e nossos ideais. É de se espantar que um homem bem-sucedido dê preferência às suas conquistas materiais em prejuízo do afeto que poderia dedicar aos seus entes queridos. Foi por isso que Jesus afirmou: de que vale o homem ganhar o mundo, mas perder a sua alma. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E, como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e vossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri,
no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do mestre, na sabedoria do filósofo e nos fogos eternos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos jardins, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das ramificações menores e maiores das árvores, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha e no esplendor e no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. E chegamos ao momento do sorteio do livro que anunciamos durante essa edição. Amargo Regresso, autoria do Espírito Alceu de Souza Novaes, pelo médium Mário Suriani, publicado pela editora M. E atenção que o livro sai para nosso ouvinte, Sônia Desiderato, residente aqui em Garça. Nossos parabéns a Sônia. Obrigado pela sua participação e você poderá retirar o seu livro na Loja Leves, a Rua Minas Gerais, 148, centro da cidade, no horário comercial. Assista em seguida na Universitária Web os programas Perspectiva, 5 Minutos com Você e História de uma Mensagem. E ao final desta edição, o Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
somente hoje. Hoje, à luz do presente. Dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém. Atenção no dever. Felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho. Alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.